Conselhos aos Jovens, por John Charles Riley. Seja diligente no uso de todos os meios da graça. Frequente com regularidade a casa de Deus, sempre que suas portas estiverem abertas à oração e à pregação. E faça-se presente ali, sempre que lhe for possível. Seja constante em santificar o dia do Senhor, e daqui em diante, decida que um dia em 7, o dia do Senhor, será dedicado àquele que o possui por direito. Eu não gostaria de deixar qualquer falsa impressão em sua mente. Não saia por aí dizendo que eu falei que a verdadeira religião consiste, no seu todo, em observar os deveres de sua igreja. Eu não disse tal coisa. Não desejo que você se torne um formalista e um fariseu. Se você acha que o simples fato de conduzir o seu corpo a um certo local, em certas horas, em um certo dia da semana, o tornará um cristão e o preparará para encontrar-se com Deus, digo-lhe claramente, você está miseravelmente enganado. Quaisquer atividades realizadas sem um coração servil são inúteis e vãs. Os verdadeiros adoradores são apenas aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. João capítulo 4, versículo 23. Todavia, os meios da graça não devem ser desprezados por não serem meios de salvação. O ouro não é alimento, portanto não pode ser ingerido, mas por esse motivo, você não diria que é coisa inútil, nem o jogaria fora. Com muita certeza, o eterno bem-estar de sua alma não depende dos meios da graça, mas é igualmente certo que, como regra geral, sem eles, a sua alma não estará bem. Deus poderia levar todos os salvos ao céu em uma carruagem de fogo, como fez com Elias, mas não age dessa maneira. Ele poderia ensinar todos os seus filhos por meio de visões, sonhos e intervenções miraculosas, sem requerer que lessem ou pensassem por si mesmos, mas não age assim. E por que não? Porque ele é um Deus que opera através de meios, e é a sua regra e o seu desejo que em todo o relacionamento do homem para com ele, os meios sejam usados. Ninguém, senão um louco ou um tolo, pensaria em construir uma casa sem andaimes e escadas. Da mesma forma, nenhum homem sábio desprezará os meios da graça, especialmente quando ordenados por Deus. Demoro-me nesse ponto, porque Satanás procurará, de toda forma, encher sua mente com argumentos contrários ao uso dos meios da graça. Chamará sua atenção para o número de pessoas que se utilizam desses meios, mas nem por isso essas pessoas são melhores. Olhe lá, ele cochichará aos seus ouvidos. Você não percebe que aqueles que vão à igreja não são melhores do que os que não vão? Não deixe se abalar com isso. Não é correto argumentar contra alguma coisa por estar sendo utilizada inadequadamente. Devido ao fato que muitos daqueles que observam os meios da graça não se nutrem por eles, não se pode concluir que esses meios para nada servem. Os medicamentos não devem ser desprezados apenas porque muitos daqueles que tomam medicamentos não recobram a saúde. Ninguém pensaria em desistir de comer ou beber somente porque muitos comem e bebem de forma desregrada e causam enfermidades a si mesmos. O valor dos meios da graça, assim como o valor de outras coisas, em grande medida depende da maneira e da disposição com que os utilizamos. Demoro-me também nesse ponto por causa da grande preocupação que sinto para que cada jovem ouça regularmente a pregação do Evangelho de Cristo. É impossível dizer-lhe o quanto penso ser isto importante. Pela graça de Deus, que a pregação do Evangelho possa ser o meio usado para a conversão de sua alma,
para levá-lo a conhecer Cristo como seu Salvador pessoal e torná-lo um verdadeiro filho de Deus no procedimento e na verdade. Isso seria um motivo de eterna gratidão. Seria um evento sobre o qual os anjos se regozijariam. Mesmo quando isso não acontecesse, na ministração do Evangelho, há uma influência e um poder restringente, sobre os quais desejo sinceramente que todo jovem esteja. O Evangelho tem mantido a milhares afastados do mal, embora ainda não os tenha trazido para Deus, e tem feito deles cidadãos muito melhores, apesar de ainda não tê-los transformados em cristãos verdadeiros. Há um certo poder misterioso na pregação fiel do Evangelho, que afeta imperceptivelmente as multidões que o ouvem, muito embora não o recebam no coração. Ouvir domingo após domingo o pecado sendo humilhado e a santidade sendo exaltada, Cristo sendo enaltecido e as obras do diabo sendo combatidas, o reino dos céus e suas bem-aventuranças sendo relatadas e o mundo e a sua futilidade sendo desmascarados, isso dificilmente deixará de produzir um bom efeito na alma. Depois de ouvir essas coisas, torna-se muito mais difícil levar uma vida dissoluta e sem moderação. O Evangelho atua como um instrumento de restrição salutar sobre o coração do homem. Creio que esta é uma das maneiras pela qual se cumpre a promessa de Deus. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. Isaías 55:11. Há muita verdade no que Whitefield afirmou. O Evangelho afasta muitas pessoas das grades e da forca, mesmo quando não as afasta do inferno. Jovem, determine ser diligente no uso de todos os meios da graça.